Berlim, 1945. Depois de meses de bombardeios e 2 semanas de combates brutais nas ruas, os aliados finalmente tomavam a cidade e acabavam com o sonho nazista de Hitler. O historiador Anthony Beevor, autor de Berlim 1945, A Queda, volta à cidade para concluir sua história. Uma equipe local de arqueólogos e exploradores vai levá-lo a uma jornada subterrânea singular para dentro de um mundo secreto que ele nunca viu. Um vasto complexo de túneis e abrigos da época da guerra, recentemente descobertos. Os últimos sinais do passado nazista de Berlim. Os abrigos subterrâneos de Hitler. Quando a guerra terminou, Berlim era uma cidade em ruínas. 90% de suas construções haviam sido destruídas em pouco mais de 10 dias. Durante 3 meses, bombardeiros americanos e britânicos atacaram a cidade dia e noite. E então os russos atacaram a maior barragem de artilharia da história no centro de uma cidade. Foram 2 milhões de projéteis em apenas 2 semanas. Hoje, Berlim parece uma cidade sem passado. Todos os sinais da era nazista desapareceram há muito tempo, por trás de construções futurísticas de aço e de vidro laminado. Entretanto, logo abaixo da superfície, há um mundo clandestino de esconderijos e túneis, incluindo restos da Germânia, a capital sonhada por Hitler para uma Europa nazista. Essa é a primeira vez que vejo alguma coisa real relativa à Germânia, em vez de ver o modelo. Portanto, é uma experiência extraordinária. Para a maioria dos historiadores, Germânia não passa de uma fantasia, o sonho de um ditador insano. Entretanto, mais de 18 metros abaixo desse parque está uma prova raramente vista de que Hitler realmente começara a construção da cidade. É incrível, é certamente a maior estação de metrô que eu já vi. E que eco! Esse túnel de trem esquecido é parte de uma rede de transportes que serviria à Germânia. Então aqui estamos chegando ao final do túnel. Qual o comprimento apenas dessa seção do túnel? Sabemos que o túnel tem cerca de 220 metros de comprimento. Maior e mais ousada do que qualquer outra cidade do planeta, Germânia seria a nova e monumental Berlim de Hitler. Ele planejou fazer cópias exageradas das mais famosas construções da Europa. O Arco da Vitória teria 2 vezes o tamanho do Arco do Triunfo francês, a avenida central mais larga que a Champs-Élysées, e o grande salão seria grande o bastante para engolir a Basílica de São Pedro em Roma. No centro de tudo, Hitler queria uma enorme praça em frente ao seu grande salão. Um fórum público onde ele poderia fazer comícios gigantescos e falar diretamente a 1 milhão de alemães. A ideia era criar uma praça sem trânsito em frente ao grande salão. Por isso, esses túneis foram construídos, o que significava que a nova rede de transportes para a Germânia seria completamente subterrânea.
Essa rede de transportes teve início em 1938, quando a rua principal, distante do portal de Brandemburgo, foi fechada para ser ampliada. Os engenheiros cavaram mais de 18 metros, criando um túnel de trem em concreto com 2 vias. Acima dele, 2 túneis para carros também foram revestidos em concreto, antes que a rua acima fosse restaurada. Entretanto, esses túneis nem chegaram a ser utilizados. O projeto foi interrompido em 1939, quando da deflagração da guerra. É fascinante ver um pouco do que Hitler sonhava e ver Germânia. É uma parte bastante horripilante da história. Acho que é possível começar a sentir o que teria ocorrido se Hitler tivesse realmente ganhado a guerra e feito tudo o que queria fazer. Acho que existe algo bastante simbólico nesse lugar, por exemplo, o fato de termos esse túnel aqui, que foi planejado de maneira grandiosa, para que a multidão viesse ouvir seus discursos de vitória. No entanto, no final, ele só pôde ser utilizado para armazenar armas na Batalha de Berlim. Em 1945, a derrota era inevitável para os alemães. Os esconderijos e túneis de Hitler tiveram um papel vital, mantendo a população viva durante toda a Batalha de Berlim. Entretanto, um enorme esconderijo de concreto, dominando a linha do horizonte ao norte de Berlim, respondeu ao fogo e deteve os russos até o amargo fim. Nos tranquilos subúrbios ao norte de Berlim, uma escavação arqueológica está revelando lentamente a história por trás de um dos mais mortais esconderijos de guerra de Hitler. Coberto com árvores, esse esconderijo é incomum, porque foi construído na superfície. Entre as espessas paredes de concreto, a Associação Subterrâneos de Berlim, formada por um grupo de historiadores e arqueólogos locais, tem limpado e explorado essa gigantesca estrutura há anos. Suas descobertas mais recentes ajudaram a completar a história por trás de um dos esconderijos mais formidáveis já construídos. Para se ter uma ideia da dimensão do lugar, Anthony Beevor, ele próprio um ex-oficial do exército britânico, segue até esses locais subterrâneos abandonados e raramente visitados. Isso. É, assim tá bom. Embora tenha escrito sobre o papel desse lugar na guerra, essa é a primeira vez que ele visita o interior dessa fortaleza. Temos muitos milhares de metros cúbicos de detritos. Então, com essa grande curva aqui, ele ainda é seguro? Se é seguro? Sim, posso dizer que sim. Por causa das grandes redes de aço que ainda estão intactas. 1940. Depois que os alemães bombardearam Londres, os britânicos retaliaram enviando 50 bombardeiros a Berlim. Hitler estava furioso com a ideia de que sua capital, bem no interior da Alemanha, pudesse ser atingida. Por isso, ele ordenou a construção de 3 enormes esconderijos antiaéreos, ou torres de artilharia antiaérea, em um triângulo ao redor do centro da cidade: Humboldt-Hain, Friedrichshain e Suhl. Repletas de armas antiaéreas, Hitler acreditava que essas torres representariam um obstáculo tão violento que nenhum avião inimigo ousaria sobrevoar sua capital novamente. O Führer se envolveu pessoalmente no projeto dessa estrutura quase medieval. Ele fez esboços, projetou abrigos antiaéreos, torres de artilharia antiaérea. Ele queria tomar parte nesse tipo de empreendimento. Um de seus esboços sobrevive. Assim como seus planos para a Germânia, aquelas torres tinham fundação de concreto de 2 metros de espessura e uma área de superfície equivalente a 24 quadras de tênis. As paredes tinham quase 2,5 metros de espessura e a construção 7 andares de altura. Um telhado de concreto de 3 metros de espessura era suficiente para suportar um impacto direto das maiores bombas. Plataformas de artilharia em múltiplos níveis davam aos atiradores uma cobertura de fogo de 360 graus. Face a ataques aéreos contínuos, a construção das torres era uma corrida contra o tempo, mas o desafio logístico era enorme.
Para poder erguer uma daquelas torres, seriam necessárias 100 mil toneladas de cascalho, 78 mil toneladas de pedregulho, 35 mil toneladas de cimento, 9.200 toneladas de aço e 15 mil metros cúbicos de madeira. Portanto, o maior problema para os alemães era a questão de transporte. O horário nacional dos trens foi alterado para que 1.600 toneladas de material de construção pudessem ser entregues diariamente. Barcaças foram confiscadas na França e Holanda para trazer mais material por água. Notavelmente, a torre foi concluída em apenas 6 meses. A 200 metros dali, uma torre de radar captava os aviões inimigos a 80 quilômetros de distância. Com a torre alertada, o disco do radar podia ser recolhido com segurança em um poço de 12 metros antes que as bombas começassem a cair. O número de baixas de aviões aliados que sobrevoavam Berlim era altíssimo. Depois da guerra, os aliados destruíram todas as 3 torres. Mas os franceses só conseguiram fazer metade do serviço em Hobolt-Hain. As torres ao norte estavam próximas demais da ferrovia principal e sobreviveram para serem enterradas sob uma montanha de escombros nos locais dos bombardeios. E por aqui, vamos para o nível seguinte. Esse é o terceiro nível? É. E veja, está no centro da construção. É. Olhe só para aquilo. Nas profundezas da torre, Anthony Beevor descobre uma coleção contendo os mortais e rotineiros objetos da guerra. É apenas uma pequena coleção do que descobrimos. Algumas caixas para as máscaras de gás para os soldados. Aham. Um capacete. Esse é certamente menor do que o normal. Esses eram os capacetes pequenos, feitos especialmente para a juventude hitlerista e os ajudantes das torres, que tinham entre 15 e 16 anos. Isso. Essas são as maiores cápsulas de projéteis, não? Acho que estas são as cápsulas de projéteis de 12,8 da torre. Poderia ser 12,8 centímetros, mas eles tinham muitos calibres diferentes nesta construção. Mas esse era o maior calibre usado aqui nessa torre. Quantas eles estavam disparando por minuto? 12 por minuto. 12 por minuto. E qual era o alcance? 14 quilômetros para o alto. Sendo um dos primeiros a entrar nesse depósito de munições recentemente escavado, Anthony Beevor vê prova incontestável desse enorme poder de fogo. Imensas pilhas, do chão ao teto, chegavam a conter dezenas de milhares de cápsulas de projéteis e artilharia. Então, eles estavam armazenando toda a munição aqui? É, em diferentes camadas. E pode-se dizer que essa câmara de munição era um esconderijo dentro de um esconderijo. Ali no canto, é possível ver o que restou do elevador de munição. O elevador levava projéteis de artilharia para o telhado. É quase como o esqueleto de um dinossauro. Verdade. Então ele girava como em uma espécie de esteira? Isso. A extremidade do projétil era protegida por uma enorme cúpula de aço. Para proteção contra alguma bomba ou projétil incendiário? Exatamente. Até mesmo para os padrões de hoje, o poder de fogo das torres era enorme. Juntos, os canhões das torres eram capazes de 8.000 disparos por minuto nos céus. Próximo dali, os arqueólogos descobriram provas cruciais de que a torre não tinha apenas uso militar. Temos aqui o travamento a gás de uma das antigas entradas, aqui na Torre C. Essa é a única prova escrita que encontramos até agora nesse edifício. Está escrito em letras grandes, aberta ao público
abrigo civil antiaéreo, segundo andar, Sim. com uma seta nessa direção. As 3 torres tornaram-se cidadelas para toda Berlim. Cada torre fora projetada para abrigar 11 mil civis. Havia até mesmo um hospital. E uma das torres guardava os grandes tesouros artísticos da cidade, incluindo um antigo busto de Nefertiti de 3.000 anos.